Está começando mais um MFcast, o podcast do MF Rural. Hoje vamos falar de um assunto muito importante, que é a importância de você registrar e ter poder sobre sua marca ou patente no agronegócio. E para isso estamos aqui com a Viviane. Tudo bom, Viviane? Tudo bem, um enorme prazer estar aqui com vocês. E também aqui ao meu lado, o Walter Celano. Tudo bom, Walter? Beleza. Hoje o assunto é bom porque é uma parte que ninguém dá muita atenção. Exato. E tem um valor fundamental para quem quer construir sua marca ou para quem até já tem, né? É, até para isso. Vamos lá, para isso a Viviane está aqui. Viviane, fala um pouquinho da sua trajetória e como é que você montou essa empresa de marcas e patentes, para a gente conhecer um pouquinho você e depois a gente entra com algumas outras perguntas. Bom, eu comecei na área aos 16 anos, tá? Foi meu primeiro emprego, eu sempre quis a área jurídica e foi oportunidade, meu pai arrumou esse trabalho para mim, porque eu queria muito trabalhar, e eu me encantei com a área, né? Eu comecei como office girl. Oh. Eu levava na época as marcas, né, os depósitos que eram em papel, você tinha que levar na autarquia, que era na delegacia aqui de São Paulo, eu fazia esse trabalho. Então, aos poucos, eu fui me interessando com o tema e gostei do trabalho. Eu queria a área do direito, fiz a faculdade de direito e tracei minha trajetória dentro da área da propriedade intelectual. Então, nesse primeiro escritório que eu comecei cedo, eu saí de lá estagiária. Então, eu passei pelo administrativo, aí fui para o jurídico, ajudava o advogado a fazer as peças administrativas e depois eu fui galgando minhas posições em escritórios grandes. Aí cuidei, antes de abrir o meu escritório do departamento jurídico, de um escritório de marcas e patentes, né, de propriedade intelectual, cuidando só das ações judiciais. Então, aí fui ao voo solo, aí quando eu abri a empresa, que hoje tem 10 anos. Né? Hoje o escritório tem 10 anos e eu tenho 27 anos na área, sou indicada como assistente técnica, alguns casos em perícia também judicial. E a gente aprende todos os dias, tá? É uma área que a gente trabalha com o intelecto, né? O intelecto das empresas. Não é algo que você pega, mas é um direito intangível e que tem valor. E hoje em dia, com redes sociais, com tudo que acontece, tecnologia, mais do que nunca, todos nós precisamos nos preocupar com a proteção da propriedade intelectual. Eu falo que quando você cria algo, né, tem um cartão, você tem a sua marca, você tem identidade, você tem um produto, você tem um invento, é requisito sine qua non que seja registrado. Por quê? A gente tem muitas histórias aí para contar para vocês. Mas você começou com 16 anos, a empresa tem 27, mas você parece que tem 18, então... Não, a empresa tem 10. A empresa tem 10, ela tem 27 já de experiência, né? 27 anos de experiência. Estou beirando 50 já. Mas vamos lá. Porque assim, muita gente, Viviane, o que acontece? Não dá devida importância para isso, né? Porque assim, a pessoa... E na verdade, que eu entendo até, que a cabeça do empreendedor é fazer. Ele não quer se preocupar com outros problemas, né? Tem que ver marca. Não, eu vejo depois, eu vou fazendo, vou montando a minha empresa e tal. E às vezes ele, nesse anseio de fazer as coisas todas, da inquietude dele, né? De querer fazer as coisas, ele passa desapercebido algumas coisas que são importantes. Por quê? Ele corre um risco, por exemplo, e assim me corrija se eu estiver errado, ele tem uma empresa, por mais que ele tenha reconhecimento no mercado, como a marca dele daquela empresa, ele corre o risco de perder essa marca se tiver uma outra empresa que registrou essa mesma marca. Isso pode acontecer, independente da idade dele, se ele tiver 10, 15, 20 anos de mercado? Pode, e vou te falar que isso é até comum acontecer. Porque como quando a gente abre a empresa, a gente não tem um contador, ele não cuida da empresa. Mensalmente a gente paga imposto, é a mesma coisa. Se você não tiver aquilo, você vai infringir, você vai deixar de pagar imposto. Se você tem a empresa, você criou uma marca,
ela tem que ser, é o filho, é que eu tenho uma identidade, todo mundo aqui tem um RG e tem um CPF, isso te identifica como um cidadão. Como que você identifica a sua empresa como uma empresa dentro dos atos constitutivos a nível de federação? Não é a abertura da empresa. A empresa pode ter até o mesmo nome da marca, pode ter aquele cerne do nome empresarial, que é a marca, muitas vezes, a marca institucional, e a pessoa, o empresário, acha, não, eu já tenho, já abri empresa, eu já constituí na junta comercial, eu tenho a marca está lá. Você tem uma marca, você criou a marca, você protegeu. Existe um órgão, né, que chama INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, e lá que é a autarquia responsável para conceder ou não registro de marca. Você tem 10 anos, não requereu sua marca, às vezes você vai lá no INPI, depois de 10 anos, um escritório que seja idôneo, ele vai ver primeiro se aquela marca é possível registro dentro daquela atividade. Mas então você está falando que, só para recapitular aqui, se eu monto uma empresa amanhã, Roberto Lucas, alguma coisa, eu montei uma empresa, meu nome, eu falo assim, bom, eu estou resguardado, porque eu já estou já está lá, o CNPJ já tem meu nome. Sim. Tá? Vamos falar do MF Rural, vai. Tá lá, MF Rural. Então eu já montei, era em 2004, fiz lá o meu nome e eu não estou resguardado. Porque eu tenho ali o CNPJ com o nome MF Rural, mas eu não posso... Aí você está dizendo o seguinte, se tiver alguma outra empresa com aquele nome, eu não posso usar o nome MF Rural. Se tiver no NPI registrado, você já vai ser barrado. Não pode. Então é ilusão de achar que abriu a empresa que você vai estar resguardado com a marca. Não. Se você tem um site, tem uma rede social e um cartão de visita, o que for, mesmo que virtual, aquela é a sua marca, é aquilo que as pessoas vão te procurar. Ninguém começa grande, você começa pequeno. Daqui a pouco você vai expandindo. Mas você falou, só para recapitular aqui, você falou, mas você tem a sua rede social. Sim. Mas ela mesmo sem estar registrada, certo? Eu vou lá e monto minha rede social. Sim. Monto um site com a URL e tal do nome. Eu corro o risco de perder isso se tiver uma empresa com o nome registrado no INPI? Corre o risco, desde que esteja no mesmo ramo de atividade que o seu. Ou afim. Por exemplo, se eu tenho uma marca que ela não é do mesmo ramo de atividade, vai fralda para atividade de agro, você pode conviver, porque é o princípio da especialidade e convivência pacífica. Vamos dar um exemplo aqui, a revista Veja e Veja Produtos. Exatamente. São dois produtos com o mesmo nome, só que convivem. Exatamente. E aí, as duas isso é permitido. É permitido, e elas são marcas notoriamente conhecidas. Ou seja, nós estamos falando aqui de uma marca que é notória para nós. Só que elas, cada uma no seu segmento específico, ninguém vai comprar a revista achando que é um produto de limpeza. Então, isso se aplica para qualquer ramo de atividade. Então, o ideal sempre, e é recomendável, eu digo que acho que é obrigatório. Hoje em dia, com as redes sociais, com a ampliação de conhecimento que nós temos, a propriedade intelectual ela está em ascensão. Ela é necessariamente obrigatório você ter o registro. Antes que a gente se aprofunde mais, deixa eu te fazer uma pergunta, Viviane. Existe a possibilidade, porque no começo da internet, muita gente ia lá e registrava site, uma URL, no nome de um famoso, e a hora que esse famoso ia fazer, ele já tinha aquilo e ganhava dinheiro com aquilo. Exatamente. Né, para vender o direito da pessoa poder usar. Nas marcas e patentes, é possível registrar, aqui eu vou ser bem aleatório, sandálias Coquinho. Eu registrei, mas eu não tenho uma fábrica, eu não tenho CNPJ, não tenho nada. Eu só fui lá e registrei o nome. Se eu registrar esse nome, eu posso exigir a propriedade dele? Ou se o cara que tiver as sandálias Coquinho vai lá e fala, não, esse cara aqui já tem tudo constituído, então é dele. Tem esse princípio também da existência da empresa? Tem. Aí existem os prazos. Por exemplo, ele tem a marca, infelizmente ele não foi lá e fez antes, e aquele contrafator foi lá e falou, é uma tentativa de ganhar. Tem, lógico, o princípio da boa-fé, tem o princípio da anterioridade, tudo isso é aplicável e super bem visto nos tribunais. Só que também existe prazo. E outra, a função social da marca, ele requerer uma marca para depois ele querer angariar valores,
Aí também é bem discutível e isso pode ser derrubado. Por quê? A função social da marca é o uso. Então, a hora que o NPI conceder aquela marca, ele tem que começar a usar. Porque, senão, um terceiro pode apresentar uma medida administrativa e até mesmo o NPI para ele provar o uso, senão ele perde. E quanto tempo que ele tem, por exemplo, a partir do registro para começar a usar essa marca? Não, concedeu, ele tem que usar. E tá. do jeito que pediu para o NPI. Da forma como pediu. Se mudou alguma característica visual, é uma nova marca. Tem empresas que têm 100 marcas, por exemplo, faz rebranding, ela atualiza, aí perde aquela. Não, você tem anterioridade daquele elemento visual, só que você vai pedir um novo registro daquela identidade nova. Tá, mas agora uma questão que é interessante que vocês falaram aqui, eu tô pensando, você falou, porque tem a marca, a identidade e o rebrand lá que ele vai fazer e tal. Só que o nome não mudou. Não. Então são duas coisas diferentes. São. Nome e o jeito da logo, vamos falar, aparência. São duas coisas diferentes. Aí o que a gente faz? Dependendo da marca, se ela é uma marca forte, que ela não é distintiva, quando eu falo isso de não ser distintiva, é aquela marca que é simplesmente você lê e você sabe o que ela é, né? Que atividade. Então, isso é uma marca, vamos dizer assim, fraca, que não tem distintividade. Uma marca forte é aquela que não tem nenhuma associação com o ramo de atividade. Essa marca forte, obviamente, ela pode ser uma marca nominativa, né? Porque existem 3 tipos de marca: nominativa, mista e figurativa. Quando a marca ela tem uma identidade visual diferenciada e ela também é uma marca bem distintiva, nós sugerimos fazer nominativa e mista, porque você vai proteger a expressão, a forma de falar da marca e o elemento visual. Porque se alguém te copiar usando outra marca, mas o visual for igual, a sua marca vai barrar. A lei, ela protege imitação, reprodução, no todo ou em parte, de marcas iguais, semelhantes ou afins. Então, a lei é muito séria. Então, quando é perceptível que a outra marca quer imitar, ela quer contrafazer um direito, a lei vai te proteger. Então, você tem que ter sempre em mente uma análise 360 graus de atividades, de marca que ela deve ser nominativa, mista. Então, você protege aquilo e você está assegurado para todas as questões de imitações e reproduções. Então, Então, se eu pegar aqui, voltando na questão anterior, que era, eu vou lá registrar uma marca minha hoje. Isso. Tá? Aí eu vejo, já tem lá uma marca registrada no INPI. Tá? Só que eu identifico que essa marca não está sendo usada. Ele pode perder, eu posso conseguir usar a minha marca porque ele não está usando aquela que ele pediu para o NPI. Eu posso conseguir reverter isso? Depende. Aí tem os prazos estabelecidos em lei. Você tem um interesse de usar aquela marca, você vai ter sua identidade e tal, mas na hora de fazer a busca a gente detecta aquilo como impeditivo. E se ela é um impeditivo, ela já tem mais de 5 anos depois da concessão, existe medida administrativa para que ele faça a prova do uso. Se ele não fizer, a marca vai ser caduca e automaticamente o interessado, na sequência, ele se torna o primeiro. Que é o processo, você entra no processo de caducidade da marca. É a caducidade da marca. Existe essa possibilidade. Então, assim, o fato de você pedir a marca não quer dizer que também a marca vai ser concedida. Você tem que pedir e usar, né? Você tem que pedir e usar, mas só que é o seguinte, a marca é um processo administrativo. Nós vamos pedir para uma autarquia federal o registro daquela marca. Então, ela tem fases. Tá? Você deposita a marca, você ainda é um pedido de registro. O pedido de registro ainda não é o registro, porque ela ainda tem que passar por um exame formal dentro da autarquia para ver se aquela marca ela é apta para ser um registro, se ela não está infringindo o direito de terceiros anteriores. Então, tem toda essa análise, existem os examinadores lá. Ela passando por aquele exame técnico e o INPI falando deferido, o procurador vai lá, vai cumprir o deferimento, vai sair a publicação da concessão, entrega o certificado. Aí, essa marca ela tem validade por 10 anos. E ela pode ser prorrogável por mais 10, dependendo do interesse do titular. Então, ela não tem prazo como patente de começo, meio e fim. Ela pode ser renovada indefinidamente. Agora eu fiquei meio confuso com uma coisa. Quer dizer que ela
pode ser renovada. Ou seja, ela deve ser renovada, porque se não renovar em 10 anos, ele pode perder caso ele não continue. Então, a marca não é uma coisa eterna. E a patente também. A patente aí é outra diretoria, mas a patente a gente está ligada à inovação, tecnologia, indústria. Aí ela tem prazos realmente de acabar, porque como é uma tecnologia... Ela pode evoluir. Ela evolui. A marca também. Às vezes o cliente ele tem uma marca hoje, por exemplo, vocês têm ali MF Rural, MF Cast, enfim... Vocês alterando, né, fazendo um rebrand daqui 5 anos, vocês vão fazer a nova marca, ela vai sair a concessão. Quando for prorrogar aquela da identidade antiga, você não vai nem precisar fazer a prorrogação dela, porque você já conquistou a concessão da marca do visual novo. A menos que eu queira ainda preservar para que ninguém use aquilo. Eu posso renovar. Pode. Eu mudei todo o visual, mas eu quero pagar para ficar mais 10 anos para ninguém utilizar sem problema aquele nenhum. visual, porque afinal de contas ele pode até ter uma outra empresa e ganhar com isso, né? Sim. Isso é uma outra questão também, porque a gente não... Então, quando a pessoa começa a fazer alguma coisa, ela tem que ter essa preocupação com o futuro, né? Com certeza. Mas aí entra uma outra questão. Nós vamos conversando aqui, quem está escutando, de repente fala, nossa, isso é muito complicado. É difícil demais. E não é, né, Viviane? É simples, né? No fundo. E como é que funciona esse processo de conseguir registrar? Quanto tempo ele consegue registrar uma marca dele? E queria que você falasse um pouquinho também, isso é caro? Não, cabe no bolso de pequenos empresários. Normal. Vou falar sobre isso para vocês. O processo de registro de marca hoje aqui no Brasil, ele até por conta do INPI hoje ser um escritório internacional, ele teve que se adequar aos prazos internacionais. Claro. Então, antes, o que demorava 5 anos, hoje passou a 10, 11 meses. Então, com 10 meses que você depositou a marca hoje, a média é 10 a 11 meses para sair o deferimento. Então, você já sabe se essa marca foi avalizada, se ela está ok, se ela pode ser um registro. Então, em 10, 11 meses, o titular já sabe. Aí você fala, mas eu tenho que esperar o registro para usar? Não, porque quando você começa um negócio, você já quer fazer uso da marca. E o pedido, ele já te dá o direito não de titular de propriedade, mas a expectativa do direito, porque você já está na fila. Então, uma busca bem feita, através do escritório, né, de quem é especialista, ele vai te dar até um percentual de chance, se aquilo vai, não vai. E se não der certo, o escritório tem que falar. Não tem como, porque você vai investir em algo que você não vai conseguir. É isso aí que eu ia perguntar. Quer dizer, expectativa de esperar 11 meses, de repente chega no 11º mês, você está com o negócio bombando e, olha, não foi aprovado. Então, é importante que procure uma assessoria profissional para que possa orientá-la até mesmo para não fazer. Exatamente. Se não fizer, e olha que a gente barra bastante. Tem muita empresa que já inicia a operação, já estou usando, falou, olha, infelizmente, temos um problema aqui, um obstáculo. E às vezes é uma reprodução e a pessoa nem foi porque quis, muito pelo contrário, às vezes não chegou nela, como eu te falo, depositar a marca você não é obrigado a usar. Às vezes a pessoa resguarda aquilo para daqui a 2 anos, de repente, começar a usar a marca. Tem muita gente que faz isso, até porque já teve algum problema no passado. Então, o ideal, pensou, quer fazer, já procura, faz pesquisa, já vê, já começa o negócio saudável. Eu falo que começar um negócio saudável. Sobre valores, vou falar para vocês, a marca, do começo ao fim, ela tem 5 fases. A fase mais cara que eu vejo, que vocês vão ver que é bem tranquila, a primeira e a segunda fase, estou falando aqui do escritório, tá? Cada escritório tem seus valores, tem escritórios grandes que cobram muito caro, mas a média você vai gastar mais ou menos uns R$ 1.500 só na primeira e segunda fase. Na terceira você já vai saber se aquilo vai passar ou não, e se indeferir não segue as demais fases. Né? E ainda tem a possibilidade de fazer o recurso. Então, por isso que o ideal é que o escritório cobre por fase. Quem for fazer esse trabalho, seja por fase, porque pagar tudo de uma vez, meio que
como que um escritório vai garantir que aquela marca vai ser registrada? Não Você tem recebe como. tudo, mas não sabe se vai conseguir passar da terceira Como fase. que você né? vai falar assim, tá aqui, para tudo aqui, o registro da marca, como que eu vou? É que nem juiz, você chegar num caso judicial, falar, não, essa causa é ganha. Jamais, a gente não pode fazer. Pedir a sentença antes de apresentar o caso. Né? Exatamente. Tem grande chance? Tem, mas quem decide é o órgão. Então, assim, essa probabilidade a gente dá para o cliente, mas quem vai decidir é o órgão. Então, é muito tranquilo, né? Hoje em dia tem cartão, todo mundo traz possibilidades de pagamento, então é bem tranquilo, cabe no bolso de todo mundo. Mas você fala, então, que botando em prática aqui mesmo, é em torno de R$ 1.500 a R$ 2.000 que ele vai gastar inicialmente. A Na primeira fase. Primeira e a Primeira e segunda. segunda. No geral, uma marca limpa, sem qualquer intercorrência, entre taxa e honorários, em 2 anos ele vai investir R$ 3.800. Puxa vida, não é nada, nada Vale caro. a pena, Vale até a porque, às vezes... Mas até- isso por marca e classe, tá? Às vezes tem cliente Sim, que, sim. você sabe, Você que vai a necessidade de um titular, ele tem uma marca, mas assim, ele vai, como vocês, tem lá podcast, curso, treinamento, de repente vocês querem comercializar algo, nós estamos falando aí de 4 classes São de classes cara, diferentes, né? entendeu? Que é transmissão, que é a criação, que é a venda, e que, por exemplo, curso, apostilas, você falar, vou criar uma apostila, vou vender, publicação periódica, é outra classe. Então, aí já estamos falando de uma 5ª classe, Sim, entendeu? Então, mas- tudo isso tem que ser avaliado. Porque assim, já aconteceu com você, ou você tem algum caso para contar aqui pra gente de, por exemplo, alguma marca, sei lá, relacionada aí com água, de repente, que a pessoa fez um trabalho, trabalhou durante algum tempo e depois entrou uma outra pessoa requerindo aquela marca, falando, você não pode usar mais porque eu registrei. E ela perder essa marca, aconteceu isso já? Já. E já chegou no escritório, não posso falar aqui, Claro, né? Não claro. pedi autorização, mas vou contar o caso para vocês. 30 anos de empresa, ela fazia todos aqueles artigos de restaurante, para café, a área do café, tá? Então, ela fazia tudo aquilo, ela herdou a empresa do pai, estava lá, a constituição da empresa era a marca, aquilo que eu falei para vocês, o nome da marca dela era o cerne do nome empresarial dela, e ela estava lá tranquila e chegou uma notificação para ela. E essa notificação chegou já para ela se abster de usar em 10 dias sob pena das medidas judiciais cabíveis. Ela chegou a desesperar. Não, mas o T30 é minha, essa marca tal. Tudo bem, ela criou, Mas não é registrou. dela, aquela coisa, mas é dela fictício, né? Como direito, como propriedade. Legalmente, não. Não era. Aí fomos analisar, estudei o caso, não tinha. Ela perdeu o prazo de impugnação administrativa, ela perdeu o prazo da ação judicial. Então, do lado de lá, eles sabiam dela. Eles esperaram todos aqueles prazos prescreverem para ele ir lá. Mas ela não é notificada desses prazos? Não é porque... Então peraí. Então agora você me deixou uma pulga aqui. Então eu monto uma empresa, eu posso estar lá, a pessoa fazendo os trâmites dentro do INPI e eu não sou notificado de nada. Não, você não está no INPI. Você não existe Você lá. não existe no INPI. Sua marca não existe. Não, sim, mas aí não Ela tem existe- a questão de você conseguir provar por aquilo que você falou, pelo uso e não sei o que. Você fala, não, mas eu já uso há 30 anos, você montou isso aqui faz 10. Você não consegue provar isso juridicamente? Consegue, mas desde que você esteja no prazo para fazer isso. Então, e como é que ela vai saber o prazo? É aquilo que eu falo, o direito não socorre quem dorme. É brabo. Isso é brabo. É brabo. O direito não socorre quem Então, dorme. além da importância de você ter... mas tudo bem, mas se ele já tiver uma marca, ele vai ter uma consultoria, né, jurídica, né, nisso daí. Exatamente. Então, você tem que ter também para estar acompanhando isso, né? Um Exatamente. escritório para acompanhar você nessa... Porque assim, até o INPI, né, já que a gente está falando abertamente, o INPI fala, pode ir lá fazer sozinho, é possível, você vai lá, acompanha. E como que você vai acompanhar aquilo? Como que você vai fazer o acompanhamento que eu digo 360 graus? O INPI não vai te avisar de prazo. Ele não avisa. E muitas das vezes o depositante acha que, depositei, está tudo tranquilo. Tem prazo. O INPI não vai notificar você também que você tem ali 60 dias para cumprir um deferimento.
Tem um terceiro lá copiando a sua marca, você tem prazo de oposição? Nunca vai acontecer isso. Então, é o cuidado, é o zelar. A lei da propriedade industrial ela fala que cabe ao titular e ao depositante zelar pela integridade da sua marca. Por quê? Isso é o maior patrimônio da empresa. E o que você pode fazer com a marca? Você pode licenciar, você pode fazer franquia, você pode ceder, né, o uso, você pode, inclusive, transferir. Né? Hoje, por exemplo, atendo algumas indústrias aí que o maior patrimônio, o dono hoje enxerga que o maior patrimônio é a marca. Se ele vender a marca e a pessoa tiver outro fundo de comércio, o que tem aquela marca? O know-how, a qualidade, você vai vender. As marcas elas podem ser, inclusive, avaliadas, né? O ativo intangível. O valor dela, né? Ela tem o valor, né? É a marca, patente, porque a patente é uma inovação. O INPI ela vai te dar exclusividade para você usar, gozar e fruir do seu bem. Como que você vai fazer isso? Você vai fazer negócio, você vai poder licenciar, receber royalties e você ganhar por aquele invento seu. Ô Viviane, será, então, se a gente partir da premissa, seria talvez quase que uma obrigação do contador, aquele que abre a empresa para ele, orientá-lo disso? Olha, Sim. Olha, você não tem essa marca registrada, é bom que você procure alguém para fazer isso para você, porque você pode lá no futuro ter problema. Talvez uma orientação... Aí você tocou num ponto, mas eu acho que nenhum contador faz Pois isso. é. Difícil, tá? Então, assim... Teria que ser uma obrigação isso, porque Porque o coitado, ele é o que eu falei, a preocupação dele é em produzir algo, fazer algo. E não ficar preocupado com isso. Eu fico entendeu? vendo isso, eu comparo com um jogo de futebol. Você pega, põe lá seu uniforme e entra lá para dentro do campo, só que ninguém te falou a regra. Aí você chega lá, pega a bola com a mão e fala, não, você está expulso. Fala, mas ninguém me avisou. Não, mas a obrigação sua é procurar saber. Eu entendo até que a gente, por exemplo, legalmente, você não pode alegar ignorância de lei. Né? Porque a lei está disponível na Constituição Federal, onde você quiser comprar e pôr. Só que é difícil para uma pessoa, e vamos falar aqui do agro, a pessoa mais simples, que tem aquela fabriqueta de queijo lá e põe o nome dali e tal. Para ele chegar nesse ponto de conhecer, eu acho que nem sempre a justiça é justa, né? Assim, tem uma desigualdade aí, porque ele não tem acesso à informação, ele não tem profissional para orientá-lo ali naquela hora. Então, eu acho que era uma obrigação muito grande dos contadores poderem orientá-lo a procurar. Facilitaria para todos, até para o seu trabalho não pegar um pepino desse tamanho, né? Claro, claro. Inclusive, a minha vida é culturizar os contadores. Tá? Eu tenho essa preocupação porque muitos dos problemas que chegam no escritório, se tivesse ocorrido lá no passado, esse cuidado, né, porque eu falo que é um cuidado, né, hoje uma obrigação para o empresário nos dias atuais, como eu estou falando para vocês, evitaria problema e esse desgaste. Imagina você investir em rede social, isso também eu falo de empresa de marketing, publicidade também. Eles têm que orientar o cliente, porque o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo a publicidade do negócio da marca do cliente dele. Sim, ele nem sabe se pode, entendeu? né? Aí o que acontece? Ele nunca vai responder por isso. Ele é responsabilizado, ele não vai ser. O que acontece é isso. Quando a gente, qualquer um, né, todos nós, ninguém na faculdade fala o que nós temos que fazer. Quando a gente entra no empreendedorismo e vira empresário, porque uma coisa é você empreender, outra coisa é você virar empresário. Né? Aí você tem todo o cuidado para gerir aquela empresa também 360 graus. Tem muita coisa, gestão, tudo. Ninguém ensina isso. Se você não estiver atento a todos esses olhares, a gente hoje em dia Mas, um assim, problema. voltando de novo, porque assim, é meio... a pessoa deve ter ficado indignada aí no caso, porque... Com certeza. Poxa, tava ali... Não dá para ter... Mesmo que perdeu o prazo, sei lá, fazer alguma coisa e tentar alegar, por exemplo, que pode até existir, às vezes não, mas pode existir má fé. Que ele fala assim, bom, o cara fez, ele tá quietinho, ele não sabe, e eu vou montar uma aqui para depois ferrar ele lá na frente. Pegar ele de surpresa. Ou até para depois querer vender aquela marca, também. né? Ou, não, eu tenho Ou aqui, negociar isso. Isso, se você quiser usar, é tanto. É, boa ideia. E você consegue... Dá para conseguir provar isso? Tem alguma artimanha jurídica? Olha, existe, tá? Sempre, tudo que fala de lei, a gente sempre tem algum fôlego, uma luz no fundo do túnel. No caso desse caso que eu estou falando para vocês, não tinha. Acabou todos os prazos e era uma atividade similar, não era igual.
Então, assim, um era ligado a artefatos de café e o outro era restaurante e produtos do café. Nesse caso, né? a luz no fim do túnel era o trem vindo mesmo para cima. O trem veio Você pra acha- cima. E vou te falar. Mas ele não poderia conviver? Não poderia. Se Não é, poderia se é similar, mas não é igual? Mas a lei fala de limitação, reprodução no todo ou em parte, marcas iguais, semelhantes ou afins. O nome era o mesmo. O nome era o mesmo. Né? A atividade ela é similar. Então, o que ele fazia lá, ele podia adquirir o produto daquela cliente que teve que mudar a marca para conter no serviço dele. Então, assim, não era o produto, a prestação de serviço final, mas o produto que ela fabricava e vendia, ele poderia ter dentro do estabelecimento dele. Então, assim, a gente teve que fazer essa análise, Já tive casos, né, olha, eu vou te falar, bem complicados de chegar na Justiça Federal, né, e a gente ter o quórum de 7 desembargadores quando tem essa... não é unânime, e a gente poder se apegar a isso e não continuar não sendo unânime e a gente ganhar de 4-3. Entendeu? Por quê? Porque o que a justiça ela enxerga em relação a isso? O empresário ele tem que estar atento. Se aquilo era um problema para ele e se existia uma concorrência, ele teria que agir o mais rápido possível. Você também deixar uma empresa crescer, você vê que aquela empresa está ali, porque quem está no mesmo ramo de atividade, você vai saber, de alguma forma ou de outra. Hoje em dia, você tem as redes sociais. Aí você não age. Não deixa de ser uma obrigação dele Você também. tem que estar pesquisando Exatamente. sempre, né? Você não chega, porque o que acontece? Há confusão no mercado. Às vezes, quem é o antigo, ele vai, de alguma forma, responder em algum momento uma má prestação de serviço daquele que te copiou. Vai chegar ao conhecimento dele, às vezes fala, só foi um. Ele está lá preocupado em faturar, pagar as contas dele e tal, vai deixando. O negócio começa a crescer de um jeito e chega ao nível, por exemplo, de ter uma concessão de uma marca, ele ainda tem prazo? Tem. Só que a dor de cabeça que ele vai ter que entrar com uma ação, esperar a análise de um juiz e ele comprovar tudo aquilo, é um desgaste emocional de tempo. Eu tive um caso de um restaurante famosíssimo aqui em São Paulo, né? Não estou falando aqui do ar, mas cabe a qualquer ramo de atividade. Ele alterou a marca dele, ele não renovou, ele não fez alteração, a empresa não avisou ele falou, tem a marca, ele tinha, mas tinha do outro logotipo. Aí, uma atividade similar, perto do raio dele ali, de bairro, criou algo parecido com o dele, e as empresas os clientes começaram a querer agendar, reservar mesa, fazer tudo aquilo com ele. Né? E ele falou, quando ele se incomodou, ele tomou todas as medidas necessárias, entrou com ação, não conseguiu em primeira instância porque tinha uma questão restaurante e tal, mas na segunda instância ele conseguiu a procedência da ação. E neste meio tempo, aquela empresa estava fazendo a marca lá na classe similar, o procurador não viu, não fez oposição, não detectou aquilo, conseguiu a concessão, ele chegou lá na justiça e falou, não, eu tenho a marca. Ele não impugnou, aí o que teve que fazer? Entrar com uma ação de nulidade. Aí o que ele fez? Fez aquela caducidade. Falou, aprove o uso da marca do jeito que você está usando hoje. Ele não provou, porque ele já tinha mudado há muito tempo, perdeu a marca, porque ele não provou, porque ele foi muito mal assessorado, ele podia ter depositado, feito. Então, por isso que eu falo, são coisas... E vou contar um caso pessoal meu para vocês. Meu, tá? Pra você ver que nem eu, que trabalho na área, eu escapei do problema. A gente entrou neste momento, né? A indicação, né? Falou, eu não posso, eu estou abrindo franquia em shopping, não sei o quê. O negócio cresceu. Foram 5 anos do maior desgaste da vida dele. Porque ele não pôde entrar no shopping. Por quê? Porque o shopping maior aqui em São Paulo, você tem que provar a titularidade. Imagina você, no shopping de público A e B, o shopping não se preocupar em ver que aquilo é uma operação já consolidada, que não vai ter nenhum tipo de intercorrência ali no meio de um aluguel. Imagina você ter lá um estabelecimento e, de repente, parece uma liminar para você deixar de usar e sair dali. Olha que transtorno para um shopping
Entendeu? Então, tem essa preocupação por trás também. Ele perdeu a oportunidade, teve todo esse desgaste aí de 5 anos, que é esse caso que eu contei para vocês, que a gente ganhou, mas foi de 4-3. Porque, poxa, um restaurante renomado, com a marca lá, feito toda a alteração, e não ter se preocupado com isso, perdeu todos os prazos administrativos para impugnar a marca do outro, e agora vem no judiciário reclamar a ausência de ter adotado providências, tudo bem, aí os juízes entendeu, enfim, foi feito tudo de uma forma para mostrar a boa-fé dele, porque ele realmente foi desavisado, ele estava mal assessorado. Então, eu falo que, assim, tudo na vida, né, às vezes fala assim, vou aqui no mais barato, e não é caro para fazer tudo isso, como eu falei para vocês. E, às vezes, o barato sai caro. E essa é a grande Entendi. importância de você ter, além de fazer a marca e tal, é deixar um procurador ali, né, um escritório, Sim. cuidando disso, porque a função dele é cuidar disso. Se chegou a notificação, mostra pro proprietário, tá aqui, vamos entrar, vamos fazer, as atitudes são essa. Que é o que ele não deve ter feito aí no caso. Passou, você falou, passou o prazo, foi passando, Vai passando. e aí fica difícil de resolver o problema, né? Fica. Resolveu, mas olha o desgaste. É uma dor de cabeça. Entendeu? Para ir para as vias judiciais. Aí As aumenta vias os judiciais. custos, o estresse é muito grande. E até bom que quem está lá do outro lado vivendo a gente, saiba que é muito barato. Se esse preço fosse o dobro do que ele é muito mais barato do que você perder uma marca de uso por muitos anos Sem dúvida. e não poder fazer uso dela mais. Então, fica atento sempre, procurar orientação profissional, Exatamente. porque perder o seu negócio, porque você pode perder um negócio, não é só a marca, né? Não, você perde. Né? Então é muito importante que o produtor fique atento, né, para poder. É barato pra você fazer e isso. principalmente hoje que a gente está tendo aí muito produtor verticalizando a sua Exatamente. produção, montando café artesanal, cerveja artesanal, Cerveja. café, Queijo, marca de queijo, doce. E as pessoas não se atentam para isso. E o negócio pode crescer, né? Então, E cresce. Cresce. E aí gera problema, né? Então tem que estar ali olhando, vendo como que ele vai sair dessa... E aquele negócio, ele não tem a orientação fácil, porque ele não sabe onde achar isso. Tá? Ele fala assim, como é que ele fala? Como é que eu acho uma empresa para me ajudar nisso? Como é que ele faz essa busca? No Google, por exemplo, tem que sair correndo, porque o que eu falo, né? Empresas têm tudo que é ramo de atividade, você vai lá dar um Google, mas é confiável. A pessoa tem know-how, que não é só ir lá e depositar. Você tem que ver a classe, tem que ver o acompanhamento, tem que ter essa questão da colidência, que, por exemplo, o escritório tem, né, um software totalmente especializado, porque isso não pode ser manual, isso é uma coisa muito séria. É que nem diário oficial, toda semana sai despacho. Mas e o escritório pode ser responsabilizado por isso também? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Contratei o seu escritório. Sim. Deixei você como meu procurador. E você não me avisa e eu perdi uma marca. Porque você pode ser responsabilizado, o escritório tem... responsabilidade civil, qualquer profissão. Eu me nomeio procuradora, você, o titular de uma procuração para o escritório. O escritório negligencia o que ele tem que fazer e você pede negócio, com certeza. Hoje existe, inclusive, seguro de responsabilidade civil. Tem que se responsabilizar, sim. É um prazo que o cliente, o procurador deve avisar o cliente. Ele tem que ter uma relação de transparência e contato com o cliente, não tem como. Tanto é que qualquer contrato nesse sentido é o e-mail, o telefone, a pessoa tem dúvida, vai procurar, tem um corpo administrativo por trás disso, né? Então, tem que olhar todas essas questões mesmo de ser um escritório idôneo, uma empresa, né, um profissional que seja gabaritado nisso, tá? Porque profissional para falar, isso aqui eu deposito, tem um monte, e o acompanhamento? Né? O que chega, o que vocês não sabem, o que chega no escritório de erros como esse. Aí vai responsabilizar como? Você vai ver lá a procuração, pessoa que não é advogado, não é agente, não é nada, e o que você vai fazer? Não tem o que fazer. Entendeu? E a questão de patentes? Porque hoje nós temos no campo aí, muita gente às vezes faz Inventa uma máquina, né?
Aí ele fala assim, a patente também é barato como a marca? Ou a patente já é um pouco mais cara? Ela é um pouco mais cara. É um pouco mais cara. A primeira fase ela é mais cara por quê? Porque a patente ela tem um relatório descritivo, ela tem um resumo, tem reivindicação e tem o desenho. Tem que ser feito por um engenheiro de patentes. Né? Então, por exemplo, se é uma patente química, tem que ser um engenheiro químico que faça a patente de acordo com os atos normativos do INPI. Tá. Então, a gente, por exemplo, tem um técnico, não sou eu, sou advogada, entendo tudo de patente, mas não faço redação. Tá. Primeiro, porque cada profissional vai fazer aquilo que Sim. lhe compete. Então, a patente ela é tecnologia, ela é ligada à inovação. São 3 requisitos que têm que caminhar juntos: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Faltando um deles, não tem patente. Tá? Os 3 têm que caminhar juntos. E hoje o maior índice de derrubada de patente é a novidade. E a novidade é mundial. Então, às vezes, você vai lá nos Estados Unidos, poxa, gostei disso aqui, vou levar lá para o Brasil, vou fazer e tal. Ele pode até fazer, porque o procurador não sabe. Né? E aí eu pergunto para vocês, né? Existe uma busca internacional? Posso fazer uma busca? Pode. Tem titulares que pedem, fala assim, eu quero uma busca. É pago à parte, é um profissional também que faz uma busca internacional, mas ela não é 100%. Por que ela não é 100%? Para começar, aqui no Brasil, você vai fazer uma pesquisa no INPI, ela já não vai ser 100%, porque existe um prazo de sigilo de 18 meses. Você dá entrada na patente, a patente vai ficar 18 meses em sigilo. Por quê? Para resguardar aquele invento, aquela novidade. Porque é o momento que o inventor vai fazer negócio, vai oferecer, vai falar. Então, a hora que ele vai oferecer e vai mostrar, ele vai falar, já tenho patente requerida. É o segredo industrial. Não é um segredo Não é? industrial, tá? Posso até falar sobre isso, né? Por exemplo, a fórmula da Coca-Cola é um segredo industrial. Ela nunca vai cair em domínio público, porque eles já foram bem assessorados lá. Aquilo não tem mais o que, de repente, novidade naquilo, porque isso já é um sucesso mundial. Então, eles se asseguraram no segredo industrial. E pessoas que têm acesso àquilo têm contratos extremamente fechados, extremamente poderosos para resguardar tudo isso. Agora, a patente, ela tem esse sigilo estabelecido em lei para resguardar exatamente isso. Porque uma hora vai publicar, qualquer um vai ter acesso àquilo. Só que aquilo já está protegido. Ele está, de certa forma, numa expectativa de registro que nós chamamos de carta patente, né? É diferente de marca é o certificado de registro e a patente é carta patente. Quando a gente fala em modelo de utilidade, ela tem 15 anos. Quando é privilégio de invenção, é 20. O que é privilégio de invenção? É algo totalmente novo, por exemplo, uma tecnologia nova. Você tem lá o telefone, do analógico para o digital, por exemplo, como uma máquina. Você tem uma máquina lá e você transforma ela em algo, uma tecnologia totalmente diferenciada, você vai lá e faz ela com um privilégio de invenção. Ela vai ter 20 anos de proteção. Agora, se você tem uma melhoria naquela tecnologia, aí a gente fala de modelo de utilidade. Aí ela tem 15 anos de proteção. Aí a patente ela é diferente de marca por quê? Na marca, como eu falei, ela pode ser renovada a cada 10 anos. Agora, a patente não, ela tem um prazo fixo e tem anuidade todo ano. Vocês têm uma ideia, tem um cliente da área de mineração comigo lá, ele chegou no escritório, perdeu 15 patentes. Nossa. O escritório cuidava dessas patentes dele, não, está com as anuidades pagas, tal, gente. Por isso que eu falo, cada profissional tem que fazer aquilo que ele sabe e ter a responsabilidade civil de tocar o assunto de forma honesta e que ele consiga fazer aquilo, não pode se aventurar, né? Eu vejo muitos casos lá, eu me sinto assim, realmente no lugar do cliente de sofrer aquilo. Ele perdeu 15 patentes, por quê? Não foi cumprido a anuidade no prazo correto. Não é simplesmente entrei em 2023, eu vou pagar 2023. Tem prazo que você tem que cumprir isso. 3 meses antes, 3 meses depois do ato do depósito daquela data. É muito sério, né? A lei ela é muito clara, ela tem prazos específicos. Pediu fora daquilo, a patente é arquivada. Ah, mas arquivou, acabou? Não, você ainda tem prazo para pedir desarquivamento, restaurar aquele direito, mas isso não é eterno.
Então, ele perdeu 15 patentes. Nossa Então, Senhora. olha que desesperador, né, isso. Então, por isso que eu falo, aí a patente ela é mais técnica, ela começa, né, o cerne, né, do direito é o ato do depósito. Aí você tem esse prazo de sigilo, aí você tem que pedir o exame técnico dela, aí vão vir os pareceres. De repente, o NPI pode baixar uma exigência, você cumpre, e tem um parecer que é o momento mais importante da vida da patente. Aquilo vai ter uma busca internacional, o examinador vai averiguar se ela atende todos os requisitos, se está ok. Se ele tem alguma dúvida, ele vai tirar ali, você tem que cumprir aquilo. Às vezes você vai cumprir, o NPI ainda vai vir com outra exigência para você esclarecer determinadas coisas, aí ele vai decidir. Eu só Agora, entendi. Desculpa. Aí ele decide. O que eu queria fazer é o seguinte, porque assim, tem muita gente que fala a patente aqui no Brasil é muito difícil de conseguir, tá? Aí ele fala assim, bom, eu vou fazer uma patente lá fora e trazer ela aqui para dentro. É mais fácil fazer esse caminho? Existe essa facilidade ou não? Ó, tem que ser aqui mesmo no Brasil, porque mesmo que você venha com uma patente lá de fora, aqui não vai entrar. Ou patente é mundial ou existe só patente nacional, vamos dizer assim, né? A novidade ela é mundial, mas a patente, por exemplo, se ele usa aqui, vai requerer lá fora, ele não tem proteção aqui. Então, a proteção é territorial. Mas é porque daí ele fala assim, é muito mais fácil para mim, que daí eu já chego, eu já falo, ó, já tem uma patente requerida lá e aceitar, e aqui eu só quero agora que vocês oficializem aqui também. É mais fácil? Se ele usar lá fora, pode até ser, mas não é o caminho certo. O caminho certo não, mas é existe porque muitos laboratórios, eu falo de laboratório de medicamento. Sim. Eles fazem isso, porque falam que aqui é muito difícil conseguir. Laboratório não é veterinário, difícil, tudo mais, né? São prazos, né? Tem que fazer de forma correta para não dar problema. E outra, hoje a gente tem os tratados internacionais, né? Hoje, para você fazer uma patente aqui, você tem interesse mundial, faz através do PCT. PCT é o depósito de patente internacional. Você deposita aqui, ao mesmo tempo você já estende para os outros países. Tá, então aí tá bom. E esse é mais rápido do que você fazer só no Brasil? Vai dar ao mesmo tempo, porque você vai nacionalizar em todos os países que você quer. Não é também tão simples assim, né? Tem países que você tem que provar que você usa. E patente é um título, né, de exclusividade com uma marca, mas ele precisa ser usado, né? Nem que seja para licenciar, né? Ele receber royalties e tal. Hoje, tudo está sendo simplificado no NPI. A gente tinha realmente esses delays, né, com as patentes, né? Não falo que isso é rápido, né, porque ela tem os prazos, só de sigilo são 18 meses. Então, 18 meses ela está lá em sigilo, aí ela entra nos prazos lá de exame, análise e tal. Mas, se ela for bem transitada desde o início, não demora. A gente já teve patente que foi concedida em 3 anos. Isso era extremamente fora de cogitação, essa possibilidade. 3 anos? Já aconteceu da gente ter patente no escritório que foi concedida em 3 anos. E é pouco? É isso que eu ia falar. Pouco. É pouco. Isso que eu ia falar. Pouco. Eu achei muito. É pouco. Pois é. É pouco. É pouco? É pouco. Quanto tempo é o tempo médio para poder... 7, Nossa. 5. Então- Depende do tipo de... Qual a tecnologia ali, né? Qual Deixa eu é a entender uma área? coisa. Você falou ali atrás o seguinte: a pessoa faz o registro de patente, ela tem 15 anos. Seria a tal da reserva de mercado, que é o tempo que ele pode ficar sem ninguém copiar o que ele fez? Agora, Tipo com genéricos, Não, remédios genéricos. o genérico é um exemplo, mas eu falo do caso do produtor, daquele cara lá do agro, que inventou uma maquininha para alguma coisa, e aí ele vai lá e vai pedir a patente daquilo, para depois ele pode até vender para uma indústria o direito de replicar aquilo. Sim, licenciado. Nesse ínterim, quando ele está fazendo a maquininha lá, e surge alguém com a mesma máquina melhorada. Né? Ó, essa aqui só pode fazer manual. A que eu inventei é tudo eletrônico, eu faço aqui. Ele pode requerer o registro daquela ali porque ela já é uma evolução da outra, ou ele tem que esperar o outro fazer do mesmo jeito? Porque são 15 anos. Eu estou pensando aqui, eu inventei essa caneca hoje sem asa. Tá. Aí eu tenho 15 anos, mas veio um cara e inventou a mesma caneca com asa.
Eu vou ter que esperar 15 anos para botar a asa nela? Não. O fato de você ter a patente requerida, você já tem condições de adotar medidas aí. Tá? Então, assim, o direito de propriedade é com a carta patente. Por exemplo, eu dei entrada, estamos falando de caneca, né? Que ela produz e tal. Mas isso aqui é um desenho industrial, tá? Que é a forma ornamental do produto. Mas se tiver alguma tecnologia para um dispositivo aqui, esse dispositivo é replicado ou melhorado, eu não posso fazer nada. Posso notificar, constituí-lo em mora, posso inclusive entrar com uma cautelar para fazer a produção antecipada de provas e a partir dali ele já se constitui em mora. A hora que sair a carta patente, se a pessoa deixar de usar, ok. Você já cientificou. Se ela não deixar de usar, ela vai pagar os danos materiais sobre aquilo que ela continuou produzindo indevidamente. E sobre aquilo... então a pessoa da ideia original, vamos dizer assim, ela tem um direito resguardado e se o outro insistir em tocar esse negócio, ela pode requerer uma indenização para isso. Com certeza, mas não tenha dúvida disso. Legal, é interessante. É interessante, porque daí dá pelo menos, né? Senão... Não, aí senão qualquer coisa que faça... Tem um resguardo, sim, né? Por isso que o fato de requerer, você já tem uma expectativa, né? Então, já existe uma proteção em relação... Pode fazer tudo? Nem tudo, mas muitas coisas a gente pode fazer. Ele pode licenciar enquanto ele tem o pedido, porque quem é inventor, quem inventa alguma coisa, ele sabe que ele inventou. Né? Quem copia sabe quando copia. Entendeu? E corre o risco. Eu já também tive casos do cliente falar, não, é meu. Entramos com a ação e nos surpreendemos de ver que aquilo não... Aí ele falou, mas realmente eu vi. Eu falei, então... Mas tem que ser transparente com o advogado. Senão todo mundo perde tempo. Exatamente. São duas pessoas que você não pode mentir na vida. É para sua mãe e para o advogado, né? O seu Porque são as duas pessoas que acreditam em você, mesmo você estando errado. Exatamente. Tem essa questão, né? Não pode, tem que ser transparente. É o profissional que você escolheu para ajudá-lo a gerir isso, né? A gerir o direito. E às vezes a pessoa não sabe. Né? Como você falou, se de repente o contador lá atrás já te dá as orientações, já te fornece toda essa importância, é o que eu falo, inclusive, em relação a essa questão do direito, né? Desde o início a gente sabe que não prossegue, porque tem muito caso da pessoa chegar lá, mas já estou produzindo, eu quero fazer. A gente é honesto e fala, olha, não, que isso vai te dar problema, né? Mas, enfim, tudo acontece, tudo é possível, mas o cliente, sabendo dos riscos que ele tem, depois não pode falar que não foi avisado. Que não pode alegar ignorância. Ignorância da lei, não pode alegar. Não dá para alegar. Eu acho assim, é um assunto que eu acho que é muito interessante, porque a pessoa, às vezes, fica nessa ilusão de que vai gastar muito, nós já vimos aqui que não é caro. Não é caro. A patente, você falou, um pouquinho mais caro, né? Um pouquinho, mas também nada que não caiba no bolso de um inventor, por exemplo. Se ele inventou uma máquina, que ele tem ali todo o aparato, ele consegue desenvolver aquilo. Tranquilo. Hoje em dia existe cartão, parcelamento, tudo tranquilo. Cabe no bolso de qualquer um. E é importante porque é uma coisa que lá na frente pode te gerar um prejuízo muito grande. Maior. Sim, com muito certeza. Grande. Te digo que, com certeza. E como pode te gerar muito valor agregado. Porque a marca tem valor, né? Aquilo que você estava falando. A marca ela tem valor. Tem valor. Porque a pessoa... Existe esse mercado também, por exemplo. Eu tenho uma empresa, criei lá e a minha marca ficou 10. Só que eu não quero mais o fundo lá de comércio, né? Que fala, não sei. Sim. Só que a marca... ela é forte. Eu não vou usar mais. É um ativo, né? Posso vender. Então, ela é um ativo seu também. Pode vender tranquilamente. E a gente assessora também tudo isso. Porque para você também transferir e vender a marca, você tem que tomar certas precauções. Né? Fazer um bom contrato. Enfim, quem está comprando, não comprar um ativo, às vezes vai comprar uma marca que tem problema. Tem tudo isso para ser analisado. Também tem que ver isso, né? Quem vai comprar a marca, ver se a marca está realmente registrada. Ele se resguardar que isso não vire não seja alguma sucessão de coisas negativas. Transferência de problema, né? Exatamente. Agora, você deu um exemplo lá atrás, no comecinho da nossa conversa, você falou da revista... você falou que da revista Veja
com a Veja Limpeza. Isso, São duas classes totalmente diferentes, né? exatamente. Mas existe algum tipo de marca que, mesmo que seja de classe diferente, de modo nenhum você pode usar aquele nome? Tem as marcas de alto renome, que elas têm... Mas essas duas marcas não são de alto renome? Não, elas são notoriamente conhecidas no seu ramo de atividade. Existe marca notoriamente conhecida no seu ramo de atividade, existem marcas de alto renome. Por exemplo, um McDonald's. É uma marca de alto renome. Esse eu não posso montar... Nenhuma oficina mecânica. Por exemplo, o cara é o John McDonald, registrado com o nome dele, ele é John McDonald, mas ele vai ouvir a oficina do McDonald's. Ele não pode? Aí não é uma coisa é ele usar o patronímico, outra coisa é ele querer usar ele como marca. Como marca ele já não vai poder. Mas como sobrenome, ele não pode usar o sobrenome dele, mesmo que seja de poder dele legalmente, e que não tenha nenhuma veiculação com a marca, nem em tipo de negócio, nem desculpa, me falta aqui, nem como a logomarca, quer dizer, não tem nada que remete àquela marca. Tem a oficina do McDonald's, que é o John McDonald, não pode. Não pode. Se ele usar John McDonald, se for o nome dele, John McDonald Jr., sei lá, ele vai ter que usar John McDonald Jr., tá. Aí ele pode, porque é o patronímico. O patronímico tem que ser o nome completo. Exatamente. Agora, a pessoa achar que o nick vai Giovanna Antonelli, por exemplo. Ela usou Gil Antonelli, já não é o patronímico dela. Remete, mas aí vira uma marca, o nick dela é uma marca. Que só ela pode autorizar o registro também. Mas aí, se vier alguém homônimo e usar Giovanna Antonelli, pode. Se ela registrou só o nick, Gia Antonelli... Não, mas Giovanna Antonelli é patronímico dela também, né? Agora, se for para o mesmo ramo de atividade, a pessoa vai ter um problema. Mas se for um patronímico de homônimo? Tem uma outra moça que chama Giovanna Antonelli. E aí nós vamos... Porque isso aí deriva muito, né? Você deriva clínica, demais. Por exemplo, clínica médica. Tem muita gente que usa o seu nome, o seu patronímico. Não tem como impedir. Tá? Agora, por exemplo, já teve brigas de escritório de advocacia. Olha que coisa, porque escritório de advocacia, a legislação ela já determina que você tenha lá os patronímicos, ou o nome do titular, do escritório, ou dos sócios, né? Pegar os sobrenomes, tal, e coloca lá. Aí, por algum motivo, tem ali uma alteração societária, aquele outro sócio sai e tal, e de repente são dois irmãos, vamos supor assim, o sobrenome é o mesmo. O que vai prevalecer? Poxa, mas é o meu patronímico? Não, estou usando sobrenome. Vai sobressair, vai prevalecer a marca registrada. Já aconteceu isso nos tribunais. Vai prevalecer a marca registrada. Tem jurisprudência. Tem jurisprudência. Então, por isso que eu falo, o direito não socorre quem dorme. Tem o direito, vai lá e protege. Vou parar de tomar Rivotril. Eu tô perdido. Vai dormir, vai perder. Não posso dormir, não. Exatamente. E como tem empresas, a gente, por exemplo, se começa uma empresa, faz a marca, tal. Uma marca de valor é aquela que registrou, passou 5 anos, ela ali já está quase irretocável, porque já passaram prazos de impugnações. Aí o que acontece? Terminou a empresa, de repente sócios não têm mais interesse. Poxa, o que eu faço com a marca? Vende. Tem muita gente... O que acontece? Às vezes, lá no NPI, aquela marca foi citada em vários momentos como indeferimento de outras. E já aconteceu. Fui lá atrás daquelas que foi indicada como indeferimento dela e ofereci. Falou, olha, eu vejo que você está disponível, tá? Já vim de várias marcas assim. A marca é um patrimônio e pagam, viu? E tem empresas, por exemplo, de fora que vêm para o Brasil, chega aqui... A marca não é mundial, a marca é também territorial. Sim. Aí chega uma empresa dos Estados Unidos aqui, quer estabelecer negócio, aí chega aqui, vê uma empresa pequenininha, poxa, tem a marca, eu vou lá faz negócios maravilhosos. Que a empresa pequena fala, estou recebendo um dinheiro maravilhoso, vou vender, com o dinheiro que eu vou fazer rebrand, contrato melhor especialista e tal. E... colocou dinheiro no bom. É um patrimônio, é patrimônio. Agora, eu lembro que você havia me perguntado, pode falar de você, né? Por favor, pelo amor de Deus. Logo no início dos nomes de domínio, aí todo mundo... Que aquilo virou um mercado. Virou
um mercado ia lá no registro rentável. BR lá e Ia fazia, aí a pessoa, enfim, não tinha o que fazer, mas hoje não tem mais isso, né? A jurisprudência, a atualização das leis e conforme acontecem as coisas, isso vai sendo pacificado. Então, a marca vai sempre prevalecer em relação ao nome de domínio. Tá? Por exemplo, tem o nome de domínio lá, mas tem que ser no mesmo ramo de atividade. Tá? Não adianta, por exemplo, caso específico meu, tá? Do escritório. Nós somos lá MOR Marcas. Por que eu não consegui o mor.com.br? Porque já chegou uma empresa desses artigos de piscina, de escadaria e tal, fez lá, mor.com.br. Quando eu cheguei lá, que seria o melhor domínio para mim, não pude. Mas eu estou dentro da minha atividade que eu fiz. www.mormarcas.com.br. Tranquilo, convivemos normal, não estou infringindo o direito de ninguém. Agora, se eu tivesse no mesmo ramo de atividade e colocasse MOR Utensílios, a MOR lá me derrubaria. Deixa eu te fazer uma outra pergunta porque aqui. ela tem marca. Entendeu? No caso de artista aí, por exemplo, porque o artista muitas vezes tem um nome artístico e o nome dele de verdade é outro completamente diferente. Sim. Imaginemos que o meu nome, por coincidência, é o nome artístico que ele escolheu. Uhum. Eu sou o João de 60 anos e chega um menino, João, de 20 anos e botou lá o nome dele. Só que o dele é fantasia, vamos dizer assim, porque o dele é artístico e o meu é nome original. Eu tenho alguma preferência sobre isso ou é de quem chegou primeiro mesmo? Não, aí ele foi lá e registrou como marca. Ele foi lá e registrou. Se ele registrou como uma artista, registrou o nome patronímico daquela pessoa como marca, vai prevalecer a marca, porque o nome dele vai ser dele o tempo inteiro. Agora, se ele se tornar, por exemplo, um artista, né, vamos chegar nesse ponto, ele também vai poder usar o patronímico, ele vai ter que usar o patronímico dele por completo. Mas se forem ter briga disso, do outro, que é uma boa briga, o direito é a marca. Marca vai sempre prevalecer. Interessante. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Pode criar marca com nome de coisas? Por exemplo, soja, café, castanha. Querendo dizer assim, porque se você montar uma marca soja, alimento, tal, é um nome. E soja, sei lá, marmoraria, é outro segmento. Pode esse? Pode. Você não pode. Quando eu falo assim de distintividade, existe na lei, né, o artigo não são registráveis como marca elementos de uso comum, tal, dentro do ramo de atividade. Por exemplo, cereja preta para confecção. Pode. Azeitona preta. Eu montei, é verdade. Nós fizemos nós tínhamos azeitonapreta.com.br. Que era. Pode ser uma coisa que fica harmônica e cria. Fica legal. E não tem nada a ver com o nome e o que você está fazendo. Exatamente. Mas, por exemplo, se eu criar uma marca de sabonete, sendo o nome sabonete, eu não posso. Ah, não. Que aí não é marca. Isso aí é. Mas porque hoje o pessoal fala o Gillette é Gillette. Ele é uma marca, mas não é. É lâmina de barbear. Né? Sim, mas porque não, é verdade. Tá. Porque aí teria que estar escrito genérico nele. Isso é uma boa pergunta. Eu crio um sabonete lá, ele vai chamar sabonete. Isso que eu tô falando. Meu sorvete vai chamar sorvete. Como é que chama seu sorvete? Sorvete. É o sorvete. Isso não é marca. Eu não posso registrar como sorvete. O NPI vai indeferir. Não dá para registrar. Mas eu posso comercializar. Eu não posso ter patenteado, mas posso ter registrado como nome na empresa e comercializar. Mas aí como que você vai... Você não cria nada, né? Você não está criando nada. Mas ninguém também vai poder registrar. Então, eu posso lançar um sorvete com o nome de sorvete ou sabonete com o nome de sabonete. Você pode, mas o que ela está falando, você não vai criar marca, né? Você vai criar, aí você vai chegar, alguém vai usar o nome sorvete, você vai poder... Isso. Aí vai ficar todo mundo... Queijo. Eu vejo o meu queijo. Como é que é o seu queijo? Queijo. A não ser que seja com K, né? Ninguém faz isso porque você está investindo. Você vai investir no negócio, aí você vai colocar a descrição do que é como marca. Muito bom. Né? Nós estamos chegando aí no final, já passamos mais de uma hora. Rapaz, é um assunto palpitante, né? Porque o direito é uma coisa palpitante. A lei porque ela tem muitas variantes, tem muitos caminhos aí que leva devagar muita coisa, né? É interessante. Tá certo ali? É 1 hora, mais de 1 hora mesmo?
Porque eu falei aqui, porque nós falamos bastante. Rapaz, Parece você que foi 10 minutos. É absurda a coisa. Né? Hoje eu tô bem, não viu que eu tô falando difícil? Eu gastei acho que tudo. Viviane, como é que faz para te encontrar? A pessoa que quiser falar com você, tirar dúvida, como é que encontra a Viviane para tirar dúvida relacionada a isso? Bom, nos sigam nas redes sociais, né? More Marcas, o Instagram. O nosso site é moremarcas.com.br e lá tem todos os contatos. Tá? Estou à disposição, a equipe, né? Nós temos lá 5 advogados, pessoal do administrativo, então temos aí equipe para atender todos vocês, e sem qualquer compromisso estamos à disposição. More, M-O-R. M-O-R, marcas.com.br. Legal. E no Instagram? More Marcas. More Marcas. Isso. Queria te agradecer aqui a presença. Muito obrigada. Trouxe conhecimento para nós e para o nosso público, que essa é a função do MFcast, até né, levar o conhecimento, difundir o conhecimento para o público. Agradecer muito a sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade. E parabéns pelo projeto, pelo trabalho. Obrigado. É isso. Esse foi o MFcast, podcast do MF Rural.